Graças a paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo número 4. Nós leremos do verso 1 ao versículo número 11. Quero agradecer aqui a Arthur, por ele ter me convidado para estar aqui nessa noite, tendo a oportunidade de trazer a exposição da palavra do Senhor. Enquanto estávamos cantando, eu me lembrava que há 15, 20 anos atrás, eu estava sentado, ouvindo outros pastores num congresso de jovem, pregando a palavra de Deus. Quem diria que 20 anos depois, estaria eu trazendo a mensagem da palavra do Senhor. Então vamos ouvir a palavra do Senhor que se conta em 1 Samuel, capítulo de número 4, o versículo número 1 ao versículo número 11. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotada pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de praga no deserto. Sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviam a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomado a arca de Deus e mortos 2 filhos de Eli, Ofne e Finéias. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Queremos Te pedir que Tu nos use para o louvor da Tua glória e a edificação da Tua igreja. É assim que nós Te oramos em Cristo, nosso Salvador. Amém. Eu quero contextualizar um pouco essa cena que nós acabamos de ler, essa história que nós acabamos de ler no capítulo número 4. Em primeiro lugar, o que é importante da gente saber é que nós estamos diante de uma história que era conhecido como a história do período dos juízes. Vocês sabem que tem um livro da Bíblia chamado de Juízes. Mas esse livro de Samuel, principalmente essa parte inicial, se dá no contexto ainda do período dos juízes. Eli, que era o sacerdote e juiz da época, fazia parte desse período. E existia um refrão muito conhecido no livro de Juízes: E não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia mais reto aos seus próprios olhos. Esse era o refrão que se dava nesse período da história dos juízes,
do qual os capítulos iniciais de Samuel, de 1 Samuel, está inserido. Eli era um sacerdote extremamente complacente com a vida de seus filhos. Ele era um homem piedoso, mas em relação aos seus filhos, ele era extremamente complacente. Ele era aquele pai que passava a mão na cabeça. Ele chegava para exortar os seus filhos, mas com muita, sabe? Aquele pai que não quer brigar muito com o seu filho, mas diz que seu filho está errado, ou que os seus filhos estão errados. E ele tinha 2 filhos que são mencionados aqui no capítulo, Ofni e Finéias. Esses homens, vocês vão perceber que no capítulo de número 2 e 3 vai falar sobre isso. Esses homens são homens que desprezavam a Deus, eram homens que roubavam os sacrifícios. As pessoas vinham, os adoradores vinham sacrificar, a parte que era do Senhor eles roubavam. E quando as pessoas iriam falar alguma coisa, eles batiam nos adoradores. Já imaginou? Você vinha adorar a Deus, o pastor dando tapa na sua cabeça? Ele fazia isso, eles faziam isso. Eles roubavam, davam tapa, espancavam e se prostituíam no templo. Então veja o que os filhos de Eli eram. Mas mesmo assim, ele foi extremamente complacente com a vida desses filhos. Samuel, ele contrasta com a vida de Eli e os seus filhos. Ele é apresentado no livro de 1 Samuel como o juiz da nova ordem estabelecida por Deus. A antiga ordem é aquela ordem do qual os juízes e o povo fazia cada um e que parecia mais reto aos seus próprios olhos. O juiz que Deus estava levantando agora, Samuel, era um homem usado pelo Senhor para contrastar a nova era que Deus estaria estabelecendo para o seu povo. O capítulo de número 4, até o capítulo de número 7, verso 2, é conhecido pelos comentaristas bíblicos como a narrativa da arca. Por quê? Só no capítulo de número 3 e o verso 3, a arca é mencionada uma vez. Do capítulo 1 ao capítulo 4, a arca só é mencionada uma vez. Do capítulo 4 ao capítulo de número 7, a arca é mencionada inúmeras vezes. Só no capítulo que nós estamos abordando, a arca é mencionada 12 vezes. Então, claramente, a partir do capítulo número 4, a Arca da Aliança ganha uma projeção muito grande para que o narrador pretende demonstrar com a história do povo de Deus e dos inimigos do povo de Deus. No capítulo 4, a gente vê que a Arca da Aliança ela é capturada pelos filisteus. No capítulo 5, a Arca da Aliança vai para o exílio dos filisteus. Fica lá capturado com os filisteus. E no capítulo número 6, Deus traz a arca, então, de volta. Mas o capítulo número 4, ele tem uma estrutura extremamente simples. A primeira sessão, que é o que nós iremos abordar hoje, vai do versículo 1 ao versículo 11, quando Deus menciona, por meio do seu profeta, 2 batalhas, que Israel perde essas 2 batalhas, e o versículo número 12, até o versículo de número... Até o último versículo, versículo de número 22, Deus então mostra como essa notícia é recebida por Eli e aqueles que são seus familiares. Então, na primeira parte do texto que nós iremos abordar, Deus mostra 2 batalhas que são travadas. O povo de Israel é derrotado e a arca ela é capturada. No versículo número 12 em diante, Deus então mostra como essa notícia é recepcionada pelo seu próprio povo, em específico por Eli e seus familiares. Outra coisa interessante nesse capítulo de número 4 é que Samuel, ele some de cena. A partir do versículo de número 4 e o verso 1, a parte B, Samuel não é mais mencionado até o capítulo 7 e o versículo número 3. Ele some. Porque justamente ele era a voz de Deus. E agora o povo não estava mais interessado na voz de Deus. O povo estava interessado na Arca da Aliança e todos os embrólios que aconteceu devido à Arca da Aliança ter sido tomada pelos filisteus. Como eu disse anteriormente, são 37 referências do capítulo 4 ao capítulo número 7 sobre a Arca da Aliança, sendo 12 só no presente capítulo.
O tema da nossa mensagem hoje é o Deus que não se deixa manipular. O Deus que não se deixa manipular. A primeira coisa que podemos observar está no versículo de número 1 ao versículo de número 2. Israel derrotado. Veja o que diz o texto bíblico, verso 1 e 2. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. É interessante que vocês percebam o seguinte: as divisões de capítulos e versículos não são inspirados, tá? Isso foi algo feito posteriormente. Não tem nenhuma instrução divina para que as coisas pudessem ser divididas da forma que é hoje, tá? Porque esse versículo de número 1, a primeira parte, está completamente deslocado do tema que é abordado a partir do versículo 1, a parte B em diante. Esse versículo 1, essa primeira parte, diz respeito ao capítulo 3 que estava sendo contado. Porque Samuel sai de cena agora, e o tema agora é a Arca da Aliança, é a derrota do povo de Deus, e Samuel não é mais mencionado. Seja como for, o versículo então continua. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Feca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Quem eram os filisteus? A primeira menção aos filisteus se dá lá em Gênesis, mas a primeira disputa entre os filisteus e os israelitas se dá lá em Juízes capítulo 3, quando há menção no relato de Débora. A partir daí, você vai ver que os filisteus tornam-se o arqui-inimigo do povo de Deus. Com a ascensão de Samuel, Davi e Saul, cerca de 160 anos se passaram, os filisteus sendo o principal inimigo do próprio povo de Deus. É interessante que esse povo era um povo extremamente avançado tecnologicamente, militarmente e administrativamente. Mas o ponto desses dois primeiros versículos é um tanto quanto vago, porque a Bíblia diz que Israel saiu para lutar contra os filisteus e foi derrotado. Não se apresenta a razão, mas por que Israel saiu para lutar contra os filisteus? Será que os filisteus estavam tentando tomar a terra de Israel? Será que estavam tentando destruir a terra de Israel? Nada é mencionado. Apenas é dito que o povo de Israel saiu para lutar contra os filisteus e foi derrotado. E a segunda coisa então que nós iremos ver, vai do versículo número 3 a 4, a solução para a derrota. Veja o que diz o versículo 3 e 4. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hófni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Quando a notícia chega para o povo de Israel, os anciãos, que era a liderança do povo de Israel da época, eram os presbíteros do povo de Israel. Lembre-se que no Novo Testamento os presbíteros são chamados de anciãos. Então esses anciãos eram a liderança madura do povo de Deus, para conduzir o povo de Deus junto com os sacerdotes, os profetas, para que o povo de Deus pudesse andar nos caminhos do Senhor. Então eles eram os intérpretes também dos acontecimentos do povo de Deus. Então, se o povo de Deus foi derrotado, a primeira pergunta será: por que nós fomos derrotados? E é exatamente isso que esses anciãos fazem. Veja o que diz o versículo número 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor? Essa pergunta, ela é fundamental. Por que Deus feriu a Israel? A primeira coisa que nós podemos observar é que há uma teologia correta por parte desses anciãos, pelo menos nessa pergunta. Porque eles reconhecem que a derrota vem do Senhor.
A derrota não é meramente um ato do livre-arbítrio, da desobediência de Israel. A derrota vem diretamente da ação soberana de Deus. O povo de Israel tinha claramente uma noção robusta sobre a soberania de Deus. Eles sabiam que a derrota vinha diretamente de Deus. Agora, o porquê, eles não sabiam. Comentando sobre isso, Joyce Baldwin diz assim: estavam certos em presumir que era o Senhor o responsável por sua derrota, mas errados em pensar que um desfile com a Arca da Aliança compensaria sua negligência para com os requisitos éticos do Senhor. A gente vai ver que o problema de Israel, fundamentalmente aqui, é que o povo é um povo desobediente. O povo era conforme a sua época. Cada um andava de conformidade o que parecia mais reto aos seus próprios olhos. Mas eles achavam que um desfile com a Arca da Aliança seria simplesmente fundamental para que eles pudessem derrotar o povo inimigo, ainda que eles tivessem uma vida contrária à palavra de Deus. E no versículo número 3, a parte B, você vai ver que Israel usa uma tática de pressão. Lembre-se do seguinte: a Arca da Aliança era vista no Antigo Testamento, ou pelo menos era para ser vista no Antigo Testamento, como uma representação simbólica da presença de Deus. Mas com o passar do tempo, o povo de Israel não estava mais vendo agora a Arca da Aliança como um símbolo da presença de Deus. Eles estavam vendo a arca como uma espécie de talismã. Alguém disse que um talismã é um objeto. Segundo a crença do usuário, ela possui propriedades mágicas que fornecem poder, energia e benefícios específicos para quem possui. Era isso que Israel achava que era a Arca da Aliança. Um talismã. Eu possuo esse objeto, ele tem poder e eu vou usar esse poder ao meu favor. A Arca da Aliança, então, deixa de ser um símbolo da presença de Deus e passa a ser uma maneira de tornar Deus subserviente à vontade do próprio povo israelita. E lembre-se que quem é que faz isso? Quem é que dá essa dica? Os anciãos. Eles dizem, vamos trazer para o povo de Deus, para que a gente possa derrotar os filisteus, a Arca da Aliança. A liderança do povo de Deus, o conselho do povo de Deus, se reúne para dizer, traga a Arca da Aliança. Eles fizeram uma pergunta, mas tiveram uma resposta muito apressada. Eles não consultaram a Deus, eles não oraram a Deus, eles simplesmente calcularam com base em alguns textos bíblicos e concluíram: o nosso problema é o seguinte, a Arca da Aliança não está aqui. Claro que o povo de Deus, em especial os anciãos, não estava tirando isso do nada. Você vai ver que na batalha contra Jericó, a Arca da Aliança estava presente. Você vai ver que existe uma batalha em Números capítulo 14, que o povo de Deus é derrotado, e diz o texto bíblico que a Arca da Aliança estava ausente. Então eles disseram, se o povo já perdeu com a Arca da Aliança ausente, e teve uma batalha que o povo ganhou com a Arca da Aliança presente, meu irmão, então a solução eu já sei qual é. É trazer a Arca da Aliança. Se a gente quer vitória, a Arca da Aliança tem que vir junto. Pode mandar buscar a Arca da Aliança. Isso aparentemente pode ser um símbolo, uma demonstração de piedade, de espiritualidade. Mas cadê a oração? Quantas vezes a gente vê na Bíblia o povo de Israel sendo derrotado, e depois da derrota o povo clama ao Senhor: o que é que houve, Senhor? Porque nós fomos derrotados. Eles consultam a Deus. Davi constantemente, quando ia batalhar, ele consultava ao Senhor, ele orava ao Senhor. É interessante que mais na frente, na história do povo de Deus, em Jeremias capítulo número 12, verso 14, Jeremias menciona Siló como símbolo de uma derrota que o próprio povo de Deus da sua época passaria. Assim como a cidade de Siló, vocês, Jerusalém, serão derrotados. O que era a cidade de Siló?
A cidade de Siló era o santuário do povo de Deus naquele momento da história do povo de Deus. Lembre-se que na época anterior aos juízes, o povo, quando peregrinava no deserto, não tinha um lugar fixo de adoração. Eles tinham lá a tenda da adoração. Quando o povo ia se locomovendo, a tenda parava. Se locomovia para outro lugar, a tenda ia de novo. E lá ficavam os utensílios do que era futuramente o local de culto. Entretanto, nesse momento da história, o povo de Deus não está mais peregrinando de um lugar para o outro. Ele já está na terra estabelecida pelo próprio Deus. E nesse primeiro momento, o local de adoração central era em Siló. Era ali onde ficava a Arca da Aliança. Jeremias, quando vai recordar a história, ele diz: olha, vocês serão derrotados, como Siló foi derrotado. A pergunta é, mas por que Jeremias menciona Siló? Porque muitas cidades de Israel foram derrotadas, mas por que Siló? Porque havia algo em comum na época de Jeremias com a época de Siló. Em Siló, o povo foi derrotado porque fizeram do símbolo de Deus um talismã. Na época de Jeremias, o povo estava fazendo do templo do Senhor um talismã. Jeremias diz que eles falavam, templo do Senhor, como uma forma de ser livre do mal. O povo de Deus repete a história, agora com símbolos diferentes. Antes com a Arca da Aliança, agora o próprio templo era o lugar onde o povo se achava que poderia viver de qualquer jeito. E não teria problema nenhum, porque o templo do Senhor está no meio de nós. Comentando sobre isso, Victor Hamilton diz assim: certamente, não é de pouca importância que, ao serem pressionados pelos filisteus, os israelitas queiram trazer a arca, e não Samuel. O profeta Samuel estava ali, porque eles não chamaram Samuel, para saber o que é que Deus queria deles. Porque você trazer um profeta do Senhor é algo incontrolável. Vocês lembram de Davi e Urias? Urias conta aquela história para Davi. E Davi, esse homem tem que morrer. Esse homem é tu. Os profetas do Senhor, invariavelmente, era algo incontrolável. Você pedia para ouvir o que Deus queria, e muitas vezes era contrário exatamente daquilo que você desejava. Então, não vamos chamar Samuel, não. Vamos pegar a Arca da Aliança do Senhor, porque ali Deus está naquela arca, e a gente levando ela para a batalha, essa arca, Deus tem que nos dar a vitória, porque se a gente perder, Ele também perde, porque a arca será levada. É uma tática de pressão, é uma tática de tentar manipular o controle do Senhor. E eles fazem isso na cara dura. Não queremos o profeta, mas queremos essa arca para que Deus realmente esteja comprometido com os nossos propósitos e com as nossas batalhas. Mas não é isso que nós fazemos muitas vezes na nossa vida. Na nossa vida, no nosso dia a dia. Muitas vezes você está cortejando uma menina na igreja e você chama ela para ir para o cinema. Vamos para o cinema? Não, deixa eu ver, a gente ainda está se conhecendo. Aí você para na casa dela, diz, estou aqui na frente, já estou com os 2 ingressos comprados. Tática de pressão. A menina vai ficar constrangida. Ai, tá certo, não vai dar. Rapaz, já comprei ingresso. Tu não vai não? Vai fazer essa desfeita? A gente não faz isso. A gente quer o carro do nosso pai, a gente faz, eu já combinei, meus amigos estão aqui na porta, vai dizer que não vai dar para ir com o carro, pai? Meus amigos vão tudo embora. Rapaz, vai, leva. É assim que o povo de Israel estava agindo com Deus. Uma tática de pressão. A gente vai levar a arca, o nome de Deus está associado a essa arca. Se nós formos derrotados, o próprio Deus será derrotado. Então a gente vai ganhar. Ele não vai querer que sua reputação fique má na vizinhança. O versículo de número 4 termina com uma nota um tanto quanto sombria. Diz assim o versículo número 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ófine e Finéias, estavam ali com a arca
da aliança de Deus. Eles queriam trazer a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Olha que bom piedoso. Não é o Senhor dos Exércitos, é o Senhor dos Exércitos entronizado entre os querubins. Isso é uma referência à própria arca da aliança, que tinha 2 querubins. Mas eles achavam que Deus poderia manipular o exército do Senhor, os querubins, os seres alados do Senhor, para pelejar contra a batalha contra os filisteus. Mas na verdade, Deus iria usar os próprios filisteus como agente seu para derrotar o seu povo novamente. Mas a nota sombria que aparece aqui nesse versículo é justamente Ofni e Finéias. O que é que Ofni e Finéias estão fazendo aí? Lembra do que eu tinha dito anteriormente, quem era Ofni e Finéias? Sacerdotes que se prostituíam, que batiam no povo, que claramente não tinha compromisso nenhum com Deus, roubavam o Senhor. E tem o texto bíblico dizendo que quando o povo vem trazer a arca, quem vem trazendo a arca? Ofni e Finéias. Claro, eles tinham que trazer, porque eles eram o guardião da arca da aliança. Mas quem é que vem para trazer a arca da aliança? Ofni e Finéias. Será que o povo de Deus estava preocupado como estava a vida do próprio povo de Deus? Eu não quero saber como está Ofni e Finéias, eu quero a batalha sendo vencida e acabou-se. Se eles estão se prostituindo, se eles estão vivendo uma vida distante de Deus, eu quero lá saber, eu quero que a arca esteja aqui, se é necessário que eles venham juntos, eles venham, e a gente quer vencer e acabou-se. Qualquer tipo de preocupação com o zelo da honra do Senhor, na santidade no meio do povo de Deus, nenhum. Eles queriam um objetivo, vencer a batalha contra os filisteus. Os meios que isso seria utilizado, para eles pouco importavam. Para eles pouco importavam. Mas por que Deus então dá a derrota ao povo de Israel? Parece que mencionar Ofni e Finéias é uma maneira de dizer, é por isso que eu estou derrotando vocês. Vocês não têm compromisso e nem seriedade comigo não. Vocês levam a vida de vocês de qualquer jeito. A liderança de vocês pode ser qualquer uma, contanto que ela faça aquilo que vocês desejam. O período de Juízes é muito comum você ver o povo de Israel sendo derrotado devido às consequências do seu pecado. O povo de Israel clamava ao Senhor, Deus levantava um juiz, quando o juiz morria, o povo voltava a pecar. Deus levantava uma nação pagã, derrotava o povo, ao povo clamava ao Senhor, e assim, vez após vez no livro de Juízes. Isso é o que é chamado de justiça retributiva. Você peca contra Deus, Deus retribui o seu mal. Você pecou contra mim, você foi mal contra mim, eu vou retribuir com a justiça santa da minha parte. E era isso que estava acontecendo aqui. O povo de Israel não é derrotado por nada. Era a justiça retributiva do Senhor sendo aplicado no meio do povo de Deus. E 4.000 homens morreram na primeira batalha. Algumas coisas que nós podemos aprender diante desses versos da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, a liderança do povo de Deus não é infalível. Parece até por demais um truísmo, né? Um negócio evidente. Claro que não, pastor. Claro que a liderança da igreja não é infalível. Mas é sempre bom salientar essa realidade. Eu fui há um tempo numa igreja onde estava inaugurando oficialmente a igreja, e um pastor foi chamado para pregar. Rapaz, ele falou assim, olha, vocês têm que obedecer à liderança, vocês não têm que questionar a liderança. E eu digo, meu Deus, eu estou na igreja presbiteriana mesmo. E vocês não podem questionar, vocês têm que ser ovelha, e ovelha não questiona, a ovelha obedece a voz do seu pastor. E do seu... Eu digo, meu pai, mas não, ele vai fazer alguma ressalva. E tom para lá, e tom para cá, e tom... Eu digo, meu Deus, como é que o cara falou um negócio desse no culto? Todos na igreja do Senhor, seja a liderança ou seja aqueles que não fazem parte da liderança, estão passíveis a erros. São falíveis. E a demonstração está aqui no texto. O povo estava atendendo às ordens da liderança do povo de Deus. Traga a arca da aliança, todo mundo, vamos trazer. Se a liderança está pedindo, a gente traz. Mas a liderança estava errada.
E a gente tem que ter isso bem consciente na nossa mente. E a liderança do povo de Deus tem que ter bem consciente isso em suas mentes. Nós somos falíveis. Um irmão da igreja de 80 anos, que nunca leu a Bíblia toda, nem sabe ler direito, é analfabeto, pode nos corrigir, pode dizer algo que a gente não tem percebido e que nós precisamos mudar, refrear e dar a volta. A liderança que é infalível não é a liderança bíblica. A liderança infalível hoje é o que os católicos romanos professam a respeito do Papa. Que tudo que ele fala em questão de moral e doutrina, eles são infalíveis. A gente não propaga isso. Estamos sempre sujeitos à revelação infalível da palavra de Deus. A segunda coisa que nós podemos aprender. Você consegue compreender que Deus traz derrota, muitas vezes, para a sua e para a minha vida? É Deus quem traz derrota? Não é exercício de Satanás. Aí Satanás veio, aí Deus disse, eita, eu nem vi. Será que é isso? Lutero dizia que o diabo é diabo de Deus. O diabo está nas cordas do Senhor. Ele não faz nada se não for debaixo do soberano controle do nosso Deus. Muitas vezes a gente só consegue ver Deus como aquele que nos dá coisas que nós achamos que são coisas boas para nós. Mas se for alguma coisa muito que a gente diz assim, não, não pode, só pode ter sido Satanás. A gente não consegue conceber que Deus pode nos trazer derrotas. Que Deus pode nos trazer provações que muitas vezes são difíceis de engolir, mas que vem da parte dele. E se tem uma coisa que a liderança de Israel estava correta, é que elas reconheciam que a derrota vinha do Senhor. Terceiro lugar. Embora nem todas as provações sejam fruto do pecado, existem provações que são fruto do pecado. Hoje a gente tem um medo tão grande do que tem sido propagado aí pela teologia da prosperidade, que se você não tem prosperado é porque você está em pecado, se a sua vida está ruim financeiramente é por causa de pecado. Então todos os males que acontecem na sua vida é única e exclusivamente por causa do pecado. A gente muitas vezes tende a cair num outro extremo, em achar que nenhuma das nossas derrotas é fruto do nosso pecado, e muitas vezes é. Muitas vezes o sofrimento que você tem vivido hoje, o sofrimento que eu tenho vivido hoje, é fruto exatamente do meu pecado e do seu pecado. E a gente não pode se esquecer disso. Quantas vezes nós temos passado por derrotas consecutivas e nunca vamos buscar Deus para saber o que Ele quer de nós e o que Ele quer que nós mudemos em nossa vida. A gente passa por uma derrota, a gente acha que não, a gente vai solucionar, eu vou fazer outra coisa. Não ora, não busca Deus, não medita na sua palavra. Ele simplesmente vai de derrota em derrota, sem qualquer tipo de oração, sem qualquer tipo de meditação na palavra de Deus. Era o que o povo estava fazendo. Foi derrotado, o que é que eu vou fazer agora? Deixa que eu decido. Não vou chamar a boca de Deus naquele tempo que era Samuel. Não, a gente mesmo decide aqui o que é que tem que fazer. E muitas vezes a gente faz exatamente a mesma coisa. Vez após vez a gente quer utilizar a nossa inteligência, muitas vezes mascarando com eventos bíblicos, para simplesmente mascarar a nossa falta de compromisso e oração em buscar a orientação do Senhor. Toda vez que a palavra de Deus é desprezada, a superstição ganha voz no meio do povo de Deus. No período da Reforma Protestante, ou um pouco anterior à Reforma Protestante, a igreja estava passando um período tenebroso. E foi justamente porque a palavra de Deus estava sendo sufocada. E acabou aparecendo várias superstições. Era a cruz que curava. Eram as penitências que você tinha que fazer para forçar Deus a lhe perdoar. Aí veio um homem, William Tyndale, na Inglaterra. Ele traduziu a Bíblia para a língua do povo. E aquilo ali foi algo que
aterrorizou foi um confronto direto à Igreja Católica Romana, que o perseguiu e matou. Porque ele traduziu a palavra de Deus para o povo. Porque a única maneira de você e eu sermos libertos da superstição, de tentar controlar o poder de Deus, é entendendo e aceitando a revelação da palavra de Deus. Os anciãos ignoravam Samuel, ignoravam a palavra de Deus. A Igreja Católica Romana ignorou a palavra de Deus. E o que restou para esses povos foi justamente a superstição e cair num caminho de escuridão. Mas sabe que muitas vezes a gente gosta de tratar Deus como um garçom. Você vai no restaurante, você senta lá, você pede seu hambúrguer, você pede sua coxinha, você pede seu refrigerante, você pede sua sobremesa, mas você não fica prestando atenção no garçom. Você conversando com seus amigos e tal, quando faltou alguma coisa, você... Garçom! Aí ele vem, dá sobremesa. Garçom! Muitas vezes a gente trata exatamente Deus dessa forma na nossa vida. A gente ignora Deus por completo na nossa vida, mas quando a gente está precisando de algo, a gente vai, Deus! Venha cá. Atenda o meu pedido, Senhor. Eu te amo, Jesus. Você ignora Jesus a vida todinha, mas quando você está precisando, você vai buscá-lo. Quando você quer confirmação para que aquilo que você deseja no seu coração, você vai buscar Jesus. O versículo número 3. O versículo número 3 é o versículo número 5, me desculpe, é o versículo número 11, nos mostra Israel sendo confrontado pela realidade. Vamos ler o versículo número 5, depois seguiremos com os outros versículos. Versículo 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados, e ressoou a terra. O povo de Israel agora estava em grande júbilo. Quem sabe até cantando sabor de mel. Vamos contar, a vitória hoje tem sabor de mel, canta! E os filisteus, eita, a vitória hoje tem sabor de mel. O que é que eles estão cantando ali? Por quê? O povo agora estava alegre, entusiasmado. Porque eles achavam que tinham conseguido controlar Deus. Agora sim, Deus vai se encaixar naquilo que nós queríamos, que é a vitória contra o nosso inimigo. Tem gente que é assim, só se alegra quando vê que Deus confirma aquilo que ele queria. Ah, rapaz, eu estava tão apaixonado por aquela menina, então pronto, Deus lhe deu a menina, ah, glória a Deus. Mas quando é alguma coisa que você quer e Deus diz não, aí você fica beiçudo. Pô, Israel é muito fácil, né? Quando a gente quer, aquilo que a gente quer, coincide com os decretos eternos de Deus, é ótimo. Mas nem sempre é assim. Israel vai ter que se deparar com essa realidade. Israel vai ter que se deparar com essa dura realidade. Que nem tudo que a gente deseja é aquilo que Deus decretou para nossas vidas. Mas o versículo de 6 a 9 nos mostra que o povo filisteu ficam assustados e apavorados ao ouvirem a voz dos israelitas gritando alegremente. Diz o texto bíblico: ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviam a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai.
O povo fica com medo, os filisteus, só porque o povo de Israel estava alegre, vibrante. Mas não só foi por causa disso, porque eles lembraram quem é o Deus de Israel. Claro, eles não tinham uma noção correta do que era o povo de Deus, o Deus do povo de Deus. Eles não tinham uma noção correta. Eles eram os deuses, uma espécie de politeísmo, porque essa era a prática comum da época, com exceção do povo de Israel, que sabia que existia um único Deus verdadeiro. Mas a prática comum é achar que existiam vários deuses para cada nação. Eles dizem, os deuses de Israel vieram batalhar contra nós, aqueles deuses que derrotaram os egípcios. A gente está frito. Ó, se ajeita aí, que a gente não tem mais, a gente já está aqui, não tem como voltar mais não. Então se oriente aí, que a gente vai para a batalha, não tem mais como, vai fugir como? Se comporta como homem, bora-se embora, todo mundo aqui é homem, né? Vamos embora. Mas o povo ficou com medo, porque eles conheciam parte daquilo do Deus de Israel que havia agido no passado. De certa maneira, eles tinham uma consciência melhor, em alguma medida, de quem era o Deus de Israel, mais do que o próprio Deus de Israel, mais do que o próprio povo de Deus. Eles tinham uma noção ainda um pouquinho melhor. Esse Deus é poderoso. O povo de Israel é poderoso, mas a gente pode manipular. E a gente vai manipular o poder dele em nosso favor. Em outras palavras, ele é poderoso, mas não tão poderoso que a gente não possa controlá-lo. O versículo de 10 a 11, então, encerra, dizendo: então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomado a arca de Deus, e mortos 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Qualquer um que lesse a história e não conhecesse o final, diria, até o versículo 9, o povo filisteu agora vai levar uma pisa, que nunca mais eles vão se esquecer. Vai durar gerações e gerações. Quando chega no versículo 10, e o povo filisteu derrotou Israel com grande derrota, com mais de 30.000 homens, levando a arca da aliança e matando os sacerdotes Ofni e Finéias. Um exército que estava assustado, agora acaba saindo vencedor contra os deuses que batalharam contra os egípcios, segundo a visão deles. É um término surpreendente, porque tudo apontava aqui para a derrota iminente e certa dos filisteus. Israel estava confiante, os filisteus estavam amedrontados. Deus é mencionado como o Deus poderoso que derrotou os egípcios, e no final, quem é derrotado é o próprio povo de Deus. No Antigo Testamento, esse acontecimento da arca ser tomada só é superado pelo evento mais importante da própria cidade de Jerusalém ser destruída. Foi um evento marcante na história do povo de Deus. A arca da aliança, o símbolo da presença de Deus, foi tomado. Mas não só isso. Diz o texto bíblico que Ofni e Finéias foram mortos. No capítulo de número 2, Deus levanta um profeta e diz a Eli, o pai de Ofni e Finéias: seus filhos irão morrer, os 2 no mesmo dia. Você vai ver se eu estou falando a verdade ou não, se é uma profecia ou não. O que está acontecendo aqui não é Deus está sendo derrotado porque a arca foi levada. É Deus está cumprindo os seus propósitos, mesmo quando o povo de Deus pensa que pode manipulá-lo. O povo de Deus agora a gente controlou. Está controlando, né? Você que está pensando que está controlando, você só está simplesmente seguindo os meus propósitos eternos. Quando o homem pensa que está no comando, Deus tem que mostrar para ele que, na verdade, quem está no comando sempre é o próprio Deus. E foi da pior maneira possível que Israel teve que encontrar essa realidade. Uma realidade que, no final das contas, se tornará boa para eles,
mas que foi terrível a derrota que eles tiveram. 30.000 homens foram mortos pelos filisteus. A arca foi tomada e os sacerdotes foram mortos. Comentando sobre isso, Victor Hamilton diz assim: Israel perde sem a arca, Israel perde com a arca, e Israel perde a própria arca. O que nós podemos aprender diante desses versos da palavra do Senhor? Quantas vezes, irmãos, na nossa caminhada cristã, a gente pega coisas que são boas que a palavra de Deus nos diz, que podem nos edificar, que podem nos fazer crescer diante dele, e utilizamos como meio de manipulá-lo. Quantas vezes a gente faz da oração um meio de manipulação do próprio Deus? Eu tenho orado tanto, Senhor, e o Senhor não tem feito aquilo que eu quero. Você acha que a sua oração tem que manipular Deus? Eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, e a gente faz dessas atividades que são boas, foram utilizadas por Deus, foram colocadas por Deus para nos edificar, nos fazer ter mais comunhão com Ele, e queremos utilizar essas coisas como meio de nos fazer, de alguma maneira, pensar que podemos manipular o próprio Deus. Eu venho sempre à tua casa, Senhor, porque eu estou passando por tanta aprovação. Mas quem foi que disse que você vir na casa de Deus lhe isenta de passar por aprovação? Ou você acha que você vir à casa de Deus, você manipula Deus para evitar com que você seja aprovado e derrotado? Nós também temos os nossos talismãs. Muitas vezes a gente apresenta Deus como uma maneira de solucionar o problema dos outros e não como Deus soberano que pode fazer o que Ele quer. É um comerciante que está falido, então a gente apresenta Deus como Deus que pode recuperar aquele comerciante que está falido a ter prosperidade. Se é uma pessoa que está no leito de morte, a gente diz, Deus pode lhe curar. E a gente começa a apresentar Deus como uma única faceta. Deus pode lhe curar, mas Ele também pode não lhe curar. Deus pode lhe fazer prosperar de novo, também pode não lhe fazer prosperar de novo. Mas a gente quer um Deus domesticado. O que é que aquele cara quer, se ele está falido? Ele quer que a empresa dele volte a prosperar. Então apresente o Deus que possa ser controlável, que esteja debaixo do desejo que ele quer. Apresente para essa mulher que está no leito de morte o que ela deseja viver. Então apresente um Deus que dá vida. Mas não um Deus que dá vida se Ele quiser. Uma outra verdade que nós podemos aprender da palavra do Senhor. Deus preferirá sofrer a vergonha pública do que ter um relacionamento falso com Ele. Deus prefere com que eu e você, ou melhor, com que Ele tenha uma vergonha pública do que eu e você ter um relacionamento falso com Ele. Talvez, publicamente para aquele povo, Israel foi derrotado, está vendo que o Deus de Israel não é nada. Publicamente poderia ser vergonhoso para Deus, mas Deus não está preocupado com isso. Deus quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta estar diante dele com a falsa adoração, com fingimento, achando que você pode controlá-lo. Deus não está preocupado que sua reputação seja bem vista às custas da nossa vida verdadeira com Ele. Deus irá fazer com que eu e você soframos derrotas terríveis, para que eu e você entenda quem realmente Ele é. Deus, uma outra verdade que nós podemos extrair desse texto, Deus sempre cumprirá os seus propósitos. O que parecia ser a derrota do próprio Deus, na verdade, como eu disse anteriormente, era cumprimento dos propósitos eternos do Senhor. Deus tinha dado uma profecia que Ofni e Finéas morreriam, e eles morreram naquela batalha. A palavra do Senhor nunca voltará vazia, mas fará tudo aquilo que Ele designou. Mas há uma verdade graciosa nessa derrota do povo de Deus. Na derrota do povo de Deus, Deus estava manifestando a sua graça ao retirar aqueles líderes ímpios do meio do seu povo. A graça aqui,
Uma liderança daquela que bate no povo, que se prostitui, que rouba. Deus fez com que o povo fosse derrotado, que aquela liderança ímpia fosse derrotada e morta, para que uma nova liderança com Samuel, posteriormente com Davi, pudesse ser levantada, usada por Deus, para conduzir o seu povo aos pastos verdejantes da sua palavra. Por fim, uma última verdade que nós não podemos nos esquecer: Deus não pode ser domesticado. Deus não é seu gatinho. Deus não é o seu poodle. Deus não é o seu animal de estimação. Eu não sei quantos de vocês têm idade o suficiente, mas antigamente era muito comum a gente ir para a borracharia. A gente tinha muita bicicleta, e quebrava a bicicleta, a gente ia para a borracharia. Quando a gente chegava na borracharia, tinha lá uma mulher, muitas vezes pelada, uma foto, e do lado tinha um versículo bíblico. Como é que doidice é essa? Uma mulher pelada do lado do Senhor, meu pastor, nada me faltará. Sabe por quê? As pessoas têm uma ideia de um Deus bonachão. Aquele Deus bonzão celestial, sabe? Aquele Deus que faz tudo que a gente quer, sabe? Mas não está... Ele não é um Deus que pune, Ele é um Deus que ama. Ele é um Deus que está disposto simplesmente para dar benesses a nós. Então vivamos a nossa vida de qualquer jeito, mas no final das contas Deus só quer o nosso bem. Essa é a razão do porquê muitas vezes as pessoas têm imagem, têm santos, têm anjos dentro de casa. Porque ali é um Deus manipulável. Você mostra espiritualidade, fala o que quer da sua vida, eles não fazem nada. É assim que a população, que o mundo quer, e que muitas vezes nós agimos em relação a Deus. Um Deus que pode ser domesticado. Mas o Deus apresentado pelas Escrituras, ele não pode ser amarrado, ele não pode ser domesticado. Às vezes a gente vê notícia aí, pelos jornais. Mulher diz que quer se suicidar para que o marido volte para ela. Aí diz: se você não voltar para mim, eu me mato. Aí o homem, com medo que a mulher se mata, eu volto. Não tente fazer isso com Deus, não. Não tente dizer: eu vou me matar, Deus, se você não quiser, não fizer o que eu faço, que eu quero. Não tente fazer isso, não. Porque Deus jamais se deixará manipular por mim, por você. Deus é soberano. E devemos entender esse Deus que nós servimos. Quando nós apresentarmos esse Deus para o mundo, nós devemos apresentar como Deus que matou os egípcios, que enviou a praga para matar aqueles egípcios. Não é um Deus bonachão que convive com o pecado harmoniosamente, mas um Deus que um dia trará juízo a todos aqueles impenitentes que não lançarem as suas vidas aos pés de Jesus Cristo. Apresente o Deus verdadeiro, apresente o Deus soberano, apresente aquele que controla o mundo e absolutamente tudo que há nele. Foi apenas na derrota de Israel, com a sua liderança ímpia, sendo morta e substituída por Samuel, que o povo de Deus pôde ver o raiar do novo dia. Mas a Bíblia nos conta uma história um tanto quanto singular, de um líder perfeito, que foi derrotado, por assim dizer, na cruz do Calvário, aos olhos do mundo, mas que na verdade era a verdadeira vitória para o povo de Deus. Vitória não contra os filisteus, mas a vitória contra o pecado, o diabo e o mundo. Esse líder perfeito é apresentado em Apocalipse como o leão da tribo de Judá. Esse Jesus não pode ser domesticado. Que pois nos arrependamos dos nossos pecados e nos lancemos em fé e arrependimento diante dele. Vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela tua santa palavra, Pai. Que o nosso coração esteja pulsando, ó Deus, para nos submeter à autoridade da tua santa palavra, Pai. Que a liderança da nossa igreja se submeta à autoridade da tua palavra. Que aqueles que são liderados se submetam à autoridade última da tua palavra.
Que o mundo, ó Deus, possa ouvir de nossa parte o anúncio da autoridade do Deus Supremo sobre todas as coisas. Ajuda-nos, ó Senhor, a não domesticarmos o Deus que não pode ser domesticado. É assim que nós te oramos, no nome daquele que é o leão da tribo de Judá. Amém.